Meus irmãos, glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aguardar os irmãos se achegarem, em nome de Jesus. Quero já, irmãos, em nome de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão César. O Senhor é contigo, varão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Peço para o irmão continuar apertando esse ok, esse joinha aí. Pode apertar, irmão, com vontade. Isso, com vontade. Quanto mais esse ok aí aparecer, é bênção de Deus. Porque este culto vai ser visto por muitas pessoas. Amém? Não é só uma vez só não, várias vezes. Se for possível, 100 vezes, 10 vezes, 50 vezes você aperta. Amém? Glória a Deus. Isso, meu irmão, isso. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A paz do Senhor, meu irmão João. Glória a Deus. Continue também dando esse ok, esse joinha aí, meu irmão. Pode apertar com vontade. Glória a Deus. Mas é isso mesmo, meu irmão, é isso mesmo. Glória a Deus. Seja bem-vindo todos vocês. Fique com Deus aí, fique com Jesus. Que bom que os irmãos, né, estão aí em nome de Jesus, firmado na palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Sim, meu irmão, glória a Deus. É isso mesmo. Lá na fé. Pode fazer com fé. É bênção de Deus. Glória a Deus. Pode, se for possível, o culto todo pode continuar com o dedo em cima, apertando sempre. Que Deus é louvado. Em nome de Jesus. Também, irmãos, nós temos o canal. Viu? Tem lá Pastor Milton. Você vai procurar Milton Augusto. E você vai ver no canal no YouTube. Lá tá os cultos também que tenho feito aqui na segunda-feira. E você vai poder rever também todos eles. E eu estou querendo também, irmão, fazer um culto e sempre colocando no canal para que vocês também sejam abençoados pelas palavras de Deus que vem por mim. Amém? Glória a Deus. Chega lá, você pode apertar o dedo lá, colocar o dedo em se inscrever. Não paga nada, não custa nada, não vai pegar documentação nenhuma de vocês, não vai precisar de nome de vocês, só apenas escrever, colocar lá o dedo escrever e pronto. Que é bênção de Deus na nossa vida. E se você quiser também colocar o dedo lá no sininho, cada dia e cada hora que eu colocar alguma coisa no canal, você vai receber no seu celular. E você vai estar assim vendo tudo aquilo que eu vou estar colocando no canal. Tá lá Milton Augusto e vai aparecer lá minha foto e vocês vão ver e vão me acompanhar lá. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tá chegando mais outra pessoa aí. Em nome de Jesus, né? Quem é essa aí? Amém, seu, né? Denilson. Ô, meu irmão Deni, que Deus te abençoe, varão. Glória a Deus. Seja bem-vindo também, meu irmão. Que Deus te abençoe, você e a sua família. Que a palavra do Senhor venha abençoar todos vocês nesta noite. Em nome de Jesus. Irmão, hoje é 28, né? Já é o último culto desse 2020. Nessa segunda-feira. Viu? Já é o último culto de segunda-feira desta live, desse culto no lar, na sua casa. 2020. E eu tive, irmão, assim, pedindo a direção do Senhor, como todos os dias eu peço, a caminhar com Ele, né? Que esse 2021 que está por vir, eu peço muita ajuda de vocês nessa contribuição, nessa colaboração comigo, nessa segunda-feira de estarmos aqui reunidos, né? Eu peço muita ajuda de vocês, né? Para que esteja comigo, para que essa obra continue, né, irmão? Eu preciso muito, sozinho a gente não pode
não tem como prosseguir, então eu preciso muito da ajuda de vocês que está aí comigo, preciso das suas participações neste culto, em cada lar que assim estamos entrando. Então, que Deus seja louvado, irmãos, viu? Deus seja louvado, viu? Glória a Deus. Então eu já quero, vamos dar início à palavra do Senhor, porque o nosso tempo é curto, para não ficar muito longo, irmãos. Hoje, irmãos, em nome de Jesus, eu quero ler uma passagem que está lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo de número 2, que é onde foi assim que eu coloquei na carta de convite para cada um irmão. E assim vou ler esse texto, esse versículo, para que assim os irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus. Entrou mais uma pessoa. Então se apareça aí em nome de Jesus, se coloque para que assim a gente possa estar em comunhão, em conformidade com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então a palavra do Senhor, irmão, lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 12, versículo de número 3, ou versículo de número 2. Glória a Deus. Irmão, eu peço que você permaneça conosco aqui neste culto, em nome de Jesus, nessa palavra, Não saia não, fique firme, fique firmado aí, sentado, ouvindo e assistindo, que Deus tem uma grande bênção para você nesta noite. Tem uma grande palavra, tem uma boa palavra para você nesta noite. A palavra de Deus diz que a palavra do Senhor não voltará vazia, irmão. Ela tem um propósito, ela tem uma direção. E essa direção é na sua casa, é no seu lar, é na sua família. Eu creio que a palavra do Senhor vai falar com você nesta noite. E você vai ser abençoado. E essa palavra vem hoje aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 2, irmãos. Onde diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistais até ao sangue, combatendo contra o pecado. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Então já quero, de antemão, agradecer a Deus nesta hora, porque a sua bendita palavra toca o nosso coração. Por isso, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, é pela tua bendita palavra que fala conosco nesta noite, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É o nosso desejo e a nossa vontade, é o nosso querer de olhar para Jesus, que é o autor da fé que eu tenho hoje. Se eu tenho fé, foi que Jesus me deu esta fé de crer em tudo que vem de Deus, em tudo que é de Deus, é para que eu tenha fé. Eu tenho fé que Deus vai mudar o cativeiro, como mudou o cativeiro dos vossos pais muitas vezes. Eu tenho fé que Deus vai libertar um povo que está preso, como Deus libertou o povo de Israel que estava no Egito. Eu tenho fé que Deus vai curar aqueles que estão doentes, que estão enfermos, como Jesus curou muitos enfermos e doentes que estavam naquela época. Nos dias de hoje, meu Deus, o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Por isso eu agradeço ao Senhor nesta hora, porque tem derramado sobre mim e sobre aqueles que nesta hora estão assistindo e recebendo a palavra do teu Espírito, Pai. Então toma em tuas mãos, anda conosco nessa caminhada e nos abençoa em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que seja assim, irmãos, para a sua vida. Então, no livro de Hebreus, irmãos, no livro de Hebreus, o escritor ele disse isso. Se nós olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, a gente vai ver que ele suportou a cruz,
vai ver que ele desprezou a afronta, vai ver que ele assentou à destra do trono de Deus, vai dizer que devemos considerar ele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, para que a gente não ficasse fraco, para que a gente não desfalecesse no vosso ânimo, do ânimo de andar com Cristo, do ânimo de viver com Cristo. Irmãos, está chegando já o ano de 2021 e precisamos, irmãos, de ter bom ânimo, precisamos, irmão, de ter um foco de visão para Cristo, um olhar direcionado para Jesus, um pensamento direcionado para Jesus, uma vida direcionada para Jesus, para que assim podemos vencer, para que assim possamos vencer toda maldição, todas contendas, todas transgressões, todas iniquidades, como ele mesmo fala aqui, para vencer todas as afrontas, para vencer todas as contradições que o mundo faz, para vencer tudo, irmãos. Precisamos de Jesus. E só para a gente ter esse Jesus, temos que olhar para ele. Sem olhar, sem ter o foco nele, sem ter uma visão direcionada a ele, nós vamos perecer. Vamos perecer. Nossos pais, o povo de Israel, andou, irmãos, e começou a falar, começou a murmurar no meio da jornada, no meio do caminho, e trouxe muitos pecados sobre eles, e trouxe muitas maldades sobre eles, porque eles não aguentaram andar por esses caminhos. E a gente está vendo aí, irmãos, que o 2020 foi um caminho muito doloroso. Mas o povo de Israel, irmãos, a gente vai ver um exemplo aqui no livro de Números. No livro de Números, capítulo de número 21. Números capítulo 21. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Toda honra, paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Que a irmã chegou a tempo de já estar começando o culto. Amém? Que seja no teu lar este culto, minha irmã, que seja no teu lar, meu irmão César, essa palavra do Senhor nesta noite, que seja no teu lar, meu irmão João, que seja no teu lar, meu irmão Ednelson, todos vocês que estão acompanhando, que estão assistindo, que abriu o seu coração, abriu a sua casa para a palavra do Senhor entrar, sejam todos abençoados. Compartilhe, irmão, esse vídeo, compartilhe esse culto com seus amigos, com seus vizinhos, com seus irmãos, e que Deus abençoe todos vocês. Então, assim como a gente está abrindo agora no livro de Números, capítulo de número 21, vai dizer assim, irmão, sobre a serpente ardente e a serpente de metal. Por que aconteceu isso? A serpente ardente, a serpente de metal. Porque o povo falou contra Deus e falou contra Moisés. E às vezes, irmãos, acontece muitas coisas em nossa vida porque a gente fala muitas coisas contra o nosso Deus e contra Jesus Cristo também. A paz do Senhor, minha irmã Adriele, glória a Deus. Jesus te abençoe, meu irmão, minha irmã, a senhora e sua família, seu esposo Diego também, Deus abençoe todos eles, em nome de Jesus, viu? Que Deus abençoe mesmo. E aqui, o povo falou contra a Deus e contra Moisés. Não é diferente nos dias de hoje que Deus fala, o povo fala contra Deus e contra Jesus Cristo. Moisés, irmão, foi um homem que foi enviado para chamar um povo para andar com Deus. Moisés foi um homem que foi chamado por Deus para ser boca de Deus.
em uma terra. E mesmo assim o povo ficou contra ele. E quando ficava contra ele, era a mesma coisa de ficar contra Deus. Então teve essa caminhada nesse deserto aqui, essa caminhada que o povo ficou muito perturbado nesse caminho. A Bíblia vai dizer, irmão, que então partiram do monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. A alma do povo angustiou nesse caminho aqui. O povo já está indo para um caminho para entrar na terra prometida. A terra prometida não estava tão perto, mas já estava para chegar. Mas o povo não esperou. Deus já tinha falado com Moisés, olha, leva o povo a uma terra que mana leite e mel para que eles possam entrar. Irmão, não é diferente da nossa vida cristã hoje. Jesus Cristo está dizendo, você tem o reino de Deus, você tem um reino para que tome posse, para que você venha entrar no reino de Deus. Ele mesmo diz, arrepender-me que é chegado o reino dos céus. Irmão, porque o Senhor está trazendo essa palavra para conosco, não é eu, mas o Espírito Santo está te dando essa palavra. O Espírito Santo está te dando essa visão nesta noite. Está te dando esta palavra nesta noite. Jesus Cristo, irmão, se coloca um exemplo como essa palavra. Jesus Cristo, irmão, vem dizer, aqui a palavra do Senhor vem dizer no versículo 5 de capítulo 21 de Números. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque não fizeste subir. Ele está dizendo, porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fartio deste pão vivo. Irmãos, o povo diz que Deus tinha tirado eles de lá do Egito para morrer no deserto. Irmão, eu peço para você, pode apertar o dedo, pode colocar esse legalzinho, pode apertar com vontade. Quanto mais você aperta aí, melhor é para a gente essa palavra do Senhor seguir mais adiante, muitas pessoas verem este culto. Então, quanto mais os irmãos dão esse legalzinho aí, glória seja dada a Deus, em nome de Jesus. Então aqui o povo angustiou no meio do caminho e começou a falar mal contra Deus e contra Moisés. E aqui, porque aconteceu isso, Deus deixou o povo de mão. A paz do Senhor, minha irmã Dora Liz, minha irmã Dorinha, que Deus te abençoe, minha irmã, tu e a tua família. Bem-vindo em nome de Jesus, que abriu a tua casa para assistir, para colocar a palavra de Deus dentro da tua casa e ser abençoada nesta noite. Amém? Eu peço que você aperte esse joinha aí com bastante vontade, que Deus te ajude, que Deus te proteja e seja louvado em nome de Jesus. Então aqui o povo começou essa murmuração, porque eles estavam tendo necessidade. E a necessidade do homem, do ser humano, faz com que venha angústia, venha aflição. E quando vem essa angústia e essa aflição, tira o foco de quem ajudou, tira o foco de quem um dia estendeu as mãos, tira o foco de um dia de quem amou, de quem se entregou com aquela pessoa. Assim foi o povo. Não reparou que foi Deus que tinha resgatado eles, usando Moisés, fazendo as coisas através de Moisés, mas o povo não prestou atenção nisso. Mas o povo estava angustiado porque não tinha água, não tinha comida, e o povo assim começou a falar mal. Não é diferente de hoje. Hoje o povo não olha que Deus usou seu Filho unigênito para salvar o povo do pecado, da justiça e do juízo. As pessoas não estão entendendo, não entendeu qual foi o propósito de Deus de salvar o povo através de Cristo, e aí começa a falar mal. O que é falar mal? Dizer que está faltando tudo.
dizer que não tem cura, que só andam doentes, só andam enfermos, só andam aflitos, só andam angustiados, uns tiram a própria vida, outros tiram a vida dos outros, e aí começa, isso é falar mal de Jesus e do Pai e de Deus, falar mal de Deus e do Filho. E aqui, irmãos, tem a resposta. Olha o que Deus faz, olha o que aconteceu. Quando o povo falou mal de Deus, falou mal de Moisés, dizendo que aquilo que Deus deu não prestava, era um pão vil, era uma água que não prestava, era uma água que estava deixando o povo mais com sede de que ter saciado a sede. Era um pão que não estava alimentando eles, porque ele disse que lá no Egito tinha comida, disse que lá no Egito tinha carne, tinha tudo, mas lá no deserto não tinha nada. Mas não estava sabendo, irmãos, que o pão de Deus e a água de Deus era eterna na vida deles. Era uma água espiritual, era um pão espiritual. Era uma vida em comunhão com o Filho. O projeto de Deus estava sendo feito ali para com o povo. E o povo não estava entendendo aquele projeto. Aquele arquiteto ali, aquele levantamento daquela construção. Se a gente vê, irmão, aqui em Êxodo, capítulo 16 e capítulo 17, no capítulo 16, no versículo 3, a gente vai ver que ele dá água, a respeito da água que o povo, que Deus deu ao povo. Aqui a gente vai ver que os filhos de Israel disseram-lhe: que dera que nos morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carnes, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Olha, diz que lá no Egito eles ficavam sentados diante das panelas de carne. A paz do Senhor, meu irmão Raimundo. Que Deus te abençoe, meu irmão, tu e a tua família. Então o povo de Israel chega diante de Deus e lança diante do rosto de Deus, dizendo que eles eram sentados diante de panelas de carne, diante dos pães. E estava dizendo que os pães que Deus estava dando no deserto eram um pão ruim, mas no Egito os pães eram bons. Então disse Deus no capítulo 16, versículo 4, e fala: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção, para cada dia, para o que eu veja para que eu veja se anda em minha lei ou não. Você está vendo aqui? Vou repetir. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Você está ouvindo? Você está vendo, irmãos? A paz do Senhor, meu irmão Hélito. Que Deus te abençoe, meu irmão. Bem-vindo, em nome de Jesus. Deus deu, irmãos, o pão para que eles colhessem o pão e comessem. Mas mesmo assim, quando eles chegam no deserto, começa a falar mal de Deus e mal de Moisés. Esse aqui foi o pão que ele está dizendo que era um pão vil, um pão que não presta. No capítulo 17 de Êxodo 17, a gente leu Êxodo 16, capítulo 3, versículo 3 e 4. Vamos ler Êxodo 17, versículo 3 e 4 também, que diz assim: então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Tendo, pois, ali o povo sede de água,
o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, e nós e nossos filhos e ao nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciões de Israel, e toma a tua mão, a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e te ferirás a rocha, e tu ferirás a rocha, e dela sairá a água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. Moisés ouviu a Deus e colocou em prática. Deus mandou o pão para o povo comer e deu a água para o povo comer. E quando chega aqui em Números, o povo começa a murmurar que a água e o pão não prestavam. Estavam com sede. Continuavam com sede. E aqui, irmãos, quando começa a murmurar demais, começa a perturbar demais, Deus se ira. Deus se chateou, Deus ficou indignado com tamanho desprezo que fez para com Deus, irmãos. Como é que Deus resgata o povo e o povo murmura contra Deus, o seu Deus, aquele Deus que um dia eles clamou e Deus apareceu a eles? E olha o que acontece. E no versículo 6, vai dizer de Números 21. Então o Senhor mandou entre o povo serpente ardente, que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. O que foi que aconteceu? Enquanto o povo estava com Deus, vivendo na paz com Deus, não tinha problema nenhum no deserto, não tinha problema nenhum com aquele povo. Mas depois que o povo começou a murmurar, se afastou de Deus, Deus também se afastou do povo. E aí, você sabe que no deserto tem muitas cobras, no deserto tem muitos problemas, tem muitas dificuldades. Mas se você estiver com Deus, você vence todas elas. Você passa o Mar Vermelho, você passa em todos os lugares, vence a guerra com o Faraó, vence todas as batalhas. Mas se estiver com Deus, você perde todas. Então Moisés viu aquele povo sendo morto, aquele povo sendo perdendo as vidas, perdendo tudo. Então o povo, quando viu aquilo, que falou: eu estou separado de Deus e está acontecendo isso na minha vida, então eu voltarei para Deus novamente. Então o povo, no versículo 7, volta. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós esta serpente. Então Moisés orou pelo povo. Graças a Deus. Glória a Deus. É de respirar, irmão. É de respirar fundo, que glória a Deus que o povo se arrependeu. Glória a Deus que o povo voltou atrás e disse: pecamos contra ti e contra o Senhor. Pecamos contra o Senhor e contra ti, Moisés. Ora a Deus aí. Irmão, glória a Deus. Glória a Deus que eles viram que Deus não pode sair da nossa vida. Deus não pode sair do nosso caminho. A presença de Deus é importante na nossa caminhada. A importância de Deus na nossa vida é muito grande, irmãos. Não é só hoje em dia assim, qualquer problema, Deus me ajuda. Deus me ajuda, mas se arrependa dos mal que você tem feito, das coisas que você tem falado, das coisas que você tem praticado, e volte para o seu Deus. Quantas pessoas têm falado mal de Deus, irmãos? Está aí essa epidemia aí, mas ninguém busca Deus para ser curado. Ninguém busca Deus para sair desse problema.
mas busca os desejos dos caminhos atrás, quer voltar para o Egito, quer voltar de novo, que lá no Egito tem isso, no Egito tem aquilo. Não, é em Deus que tem tudo, é em Deus que tem todas as coisas que você necessita, que você busca. Amém, irmãos? Glória a Deus, que Deus seja exaltado no seu lar, na sua casa. E aqui, irmãos, quando o povo se arrepende, por isso eu peço, irmão, em nome de Jesus, esse joinha aí, pode apertar com muita vontade. Eu quero ver esse joinha subindo 1.000.000 de vezes aí, ó. 1.000.000 de vezes. E Deus é glorificado, em nome de Jesus. Então, quando, irmãos, o povo pede para Moisés orar por eles, Moisés vai lá e ora, e disse Moisés, e aqui fala no versículo 8, e disse o Senhor a Moisés, quando Moisés orou pelo povo: faz uma serpente ardente e põe sobre uma haste. Olha o que Deus mandou. Isso, meu irmão, pode apertar com vontade, minhas irmãs, pode, isso mesmo. Isso não faz vergonha a ninguém, isso aí é glória de Deus, isso aí é como você estivesse ofertando no gasofilaço do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Quanto mais você aperta o dedo aí, mais a bênção de Deus acontece. Porque isso vai ser, irmãos, bênção, porque aí vai esse culto, esse vídeo vai ter mais visualizações no YouTube, vai ter mais visualizações no Facebook, e aí pronto, vai estar passando direto para todo mundo assistir. Mas se vocês não colocar esse joia aí, não vai aparecer para ninguém, porque é poucas pessoas que estão dando esse joia, essas visualizações aí. Quanto mais você aperta, mais glória a Deus. E peço para que você vá lá no canal Milton Augusto, aperte o dedinho lá, se inscreva, aperte o dedo lá, inscreva-se, e graças a Deus, e vai ser bênção para Deus também, vai ser bênção em Deus para nós também, em nome de Jesus. Então, quando Moisés ora, Deus dá o resultado, Deus dá a resposta, e Deus dá logo aquilo que você precisa, aquilo que o povo estava precisando para ser curado. A resposta de Deus é uma bênção para aquele povo. O que foi que Deus fez? Faz, Moisés, aí uma serpente, porque o povo estava com medo daquela serpente que estava mordendo eles, e eles estavam morrendo, muitos morrendo. Então faz uma serpente de metal, e todo aquele que olhar para essa serpente vai viver. Olha o que Moisés fez. Faz uma serpente de metal e coloca, pendura em uma haste, sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Toda pessoa que foi mordido, olha, ainda não tinha morrido ainda estava com problema, ainda estava com veneno da serpente ainda no corpo. Mas Deus estava dizendo: todo aquele mordido que olhar para a serpente viverá. E aí vai dizer novamente: Moisés fez uma serpente de metal e pô-lo sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente, mordendo alguém a serpente, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Olha que coisa. Mordendo alguma serpente. A pessoa, irmão, mesmo ainda olhando, aí mordia, a serpente vinha e mordia, vivia, não morria. Mesmo a serpente, a pessoa olhando para aquela serpente de metal, a serpente vinha e mordia, ela não morria. E eu quero te dizer nesta noite, essa serpente que foi levantada para que todos aqueles que olhasse para ela vivesse, se encontra na nossa vida hoje. Aquela serpente simbolizava, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo hoje. Aquela serpente, irmão, que o próprio Deus disse para Moisés: levanta essa serpente de metal,
Faz aí essa serpente de metal. Mas não para o povo adorar a serpente, só olhar. A serpente simbolizava o projeto de Deus que já estava fazendo na vida do povo de Israel. Já o projeto do plano de Deus de seu filho. Ali é como se tivesse no ventre Jesus Cristo para vir. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. A paz do Senhor, meu irmão Diego. Minha irmã Eriane. Deus é contigo, varoa. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Então, o plano de Deus começou ali, há muito tempos atrás, lá do jardim. Mas um dos planos que a gente está vendo fisicamente com os olhos é esse aqui, ao qual o próprio Jesus disse. Está lá em João, no capítulo 3, no versículo de número 14. João capítulo 3, versículo de número 14. Que o próprio Cristo disse para nós. Glória a Deus. O próprio Jesus disse aqui, irmãos. Capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto. Olha para isso. Você viu que aqui em Números, Moisés levantou a serpente no deserto. Jesus Cristo já está dizendo aqui para Nicodemo que tu tem que nascer da água e do Espírito, Nicodemo. Tu tem que nascer de novo. Tu tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Tu tem que, Nicodemos, tu conhece tudo, mas tu não conhece a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele está dizendo para este homem, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Olha que coisa maravilhosa, que junção é essa, que união é essa, que glória de Deus é essa sobre a nossa vida. Como Moisés levantou lá, todo aquele que era mordido vivia, e todo aquele que foi mordido e olhasse vivia, assim é no dia de hoje. Os problemas, coronavírus está aí, que é o que hoje todo mundo tem medo. Hoje acabou as outras enfermidades. Só tem coronavírus que mata, só tem coronavírus que isso, só tem coronavírus que aquilo. Não fale mal de Deus e não fale mal do Filho, mas se una com Ele. Olhe para Jesus. Ele está dizendo, não só o coronavírus, mas o câncer, mas a AIDS, mas todas as enfermidades, todas elas, que eu nem sei o nome, mas todas as enfermidades, todas elas, se você olhar para Jesus hoje e continuar olhando, você viverá. Você viverá. Você viverá. Jesus está dizendo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Por que Jesus vai ser levantado? Para que Jesus vai ser levantado? Qual a importância? De curar as tuas enfermidades. De curar as tuas enfermidades. De te dar o pão da vida. Do pão se tornar um pão bom, um pão vivo. Da água se tornar uma água pura. Entendeu, irmãos? Amém? Glória a Deus. Você está entendendo o projeto de Deus para a tua vida? Às vezes, irmão, é colocado muitas coisas para que você entenda, mas não tem encaixe. Aqui está se encaixando aquilo que Moisés estava guiando um povo. Quando o povo chega num certo caminho, se angustia. Deseja voltar para aquele lugar de onde foi arrancado. E hoje está assim. Muitos estão andando com Cristo. E nem aqueles que estão andando não querem se converter. Não tá vendo o problema, mas não quer se apegar em quem pode te curar, em quem pode mudar a tua vida. Ei, você. A tua vida precisa ser mudada.
Jesus está dizendo, por que o Cristo tem que ser levantado como a serpente no deserto? Por quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida em abundância. Irmão, lá em Hebreus capítulo 2, onde a gente leu, capítulo 12, versículo 8, está dizendo, olhai para Jesus, autor e consumador da fé, ao qual suportou a cruz, suportou a afronta, suportou tudo, para que não desfalecesse, para que não desanimasse, para que não perecesse. Portanto, muitas pessoas perecendo, irmãos, mas não se une com Jesus. Eu peço, irmão, que você se una com Cristo, se arrependa, porque aquele povo de Israel, para poder olhar para Jesus, teve que se arrepender. Para poder olhar para aquela serpente, teve que se arrepender, dizer, eu pequei. E a Bíblia vai dizer que todos que estão na face da terra é pecador. Então, para que você seja perdoado dos seus pecados, tem que vir até Cristo e olhar para Ele. Se você disse, eu não sou pecador, é mentiroso. Enquanto você não olha para Cristo, você está em pecado. Enquanto você não tem Cristo como seu Senhor que cura, não tem Cristo como seu médico, não tem Cristo como seu pastor, não tem Cristo como seu irmão, seu amigo, seu colega, você está em pecado e precisa ser perdoado, porque Deus não aceita pecador, Ele se afasta, a ira de Deus continua em cima de você. Essa ira que Deus tem de um pecador continua, porque aqui mesmo Ele vai dizer que esta ira continua. Ele vai dizer aqui no capítulo de número 8, versículo 28, que Deus vai dizer aqui, irmãos, olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Disse-lhe Jesus, levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo estas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se você, irmãos, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã Nil, glória a Deus, que Deus te abençoe, tu e a tua família, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Então, se você permanecer na palavra que vem por Jesus Cristo, você vai ser discípulo de Jesus Cristo. É Jesus que está te dando a palavra. É Jesus que está te salvando. É Jesus que está perdoando os teus pecados. É Jesus que está trazendo na tua vida uma paz. É Jesus que está te levando até a Deus. Porque a Moisés naquela época levava um povo para entrar numa terra que o próprio Deus dizia, essa é a terra que eu estou dando. Então Moisés estava levando um povo até a Deus. Uma terra prometida pela mão de Deus, pela boca de Deus. Jesus Cristo não é diferente. Jesus Cristo disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente só vai até a Deus, só vai poder ouvir, sentir a presença de Deus se for por Cristo. Naquela época era por Moisés. O povo só poderia ter uma bênção de Deus através de Moisés. Moisés orou a Deus e Deus teve compaixão do povo e enviou a bênção, a cura. Não é diferente de Cristo, do seu Filho. Só podemos receber a bênção de Deus através de Cristo. Através de Jesus. E a gente vê, irmão, que muitas pessoas seguiram a Moisés. Os reis seguiram a Moisés. Os profetas ouviram a palavra que veio da boca de Moisés. Os sacerdotes seguiram a ordenança de Moisés. E nos dias de hoje, ninguém quer seguir a palavra que vem da boca de Cristo. Ele está dizendo, se vós
ouvir a minha palavra, permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui, irmãos, em Colossenses também, ele vai dizer, Paulo vai dizer, buscai as coisas de cima. Pensai com as coisas de cima. Aqui em Colossenses capítulo 3, Paulo vai dizer aos Colossenses, aquele povo, se já está ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso, irmão, é palavra para que a gente permaneça com Jesus. Por isso essa palavra de hoje, esse culto dessa segunda-feira, que é o último culto de 2020, eu quero que você entre em 2021 olhando para Jesus. Para você olhar para Jesus, você tem que buscar Ele lá de cima. Tudo, Senhor, eu quero isso, eu desejo isso. Com Ele lá de cima, Jesus. Peça a Ele. Não só buscar, mas também pensar. Às vezes você busca, mas pensa nas outras coisas. O buscar não está mesmo unido com o pensamento. E aqui Paulo está dizendo para você, tem que unir o buscar e o pensar, unir. O buscar e o pensar, se não tiver unido, um buscar em um caminho e um pensar em outro, não vai dar certo. Mas um buscar e um pensar estiver no mesmo ritmo, no mesmo sentido, vai dar certo. Você vai alcançar. Você vai viver. Ele vai dizer também, irmãos, aqui em Romanos, no capítulo de número 5 de Romanos, no versículo de número 19, ele vai dizer para nós isso também. Vai dizer assim, ó, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de de muitos, serão feitos justos. Então é isso. Muitos desobedecem, mas tem um que obedece, que se chama Jesus Cristo. Aqui está dizendo de Adão, da desobediência de Adão, mas a obediência de Cristo tornou muitas pessoas justas. Então, se você está andando com o justo também é. A Bíblia diz, irmão, que mistura, a Bíblia quer dizer, um provérbio que diz, que mistura com porcos, farelo come. Mas se você se mistura com justo também é. Se você vive na verdade, verdadeiro também é. Então você andando com o justo, você vai ser justificado por ele. Você vai ser justificado por ele. E Deus vai te abençoar nisso aqui, na palavra. E ele vai dizer também, irmãos, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça que é Jesus. Você vivia num pecado que era muito. E para você se sair do pecado era muito problema antigamente. Hoje você pode sair desse pecado. Agora você pode sair desse pecado. E esse pecado, quando sai de você, a graça de Deus, as bênçãos de Deus vai se multiplicar na sua vida. Quando você aceita esse Jesus Cristo. Ele fala no versículo 21, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Seu Senhor, nosso Senhor, Jesus Cristo. Então essa palavra, irmão, que eu quero deixar no teu coração, que aquele pão que o povo de Israel reclamou com Moisés, reclamou com Deus, aquela água que eles beberam, reclamou com Deus, reclamou com Israel, reclamou com Moisés. Eu quero te dizer, irmãos, que aqui no capítulo de João, capítulo 6, no versículo de número 35, Jesus Cristo vai dizer para você,
Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Você ainda vai murmurar contra o pão de Deus? Vai murmurar contra a água que Deus está te dando? Não murmure não. Não murmure não, irmão. Sabe por quê? Aqui no versículo de número 47 do capítulo 6 vai dizer: na verdade vos digo que aquele que crê em mim terá vida eterna. Eu sou o pão da vida. Amém, irmãos? Creia no Senhor Jesus Cristo. Entre esse ano de 2021 olhando para Ele. Olhando para Jesus, irmãos. Que é Ele que é o caminho e a verdade e a vida. É Ele que vai trazer na tua casa a paz. É Ele que vai trazer a saúde. É Ele que vai trazer a vida em abundância. É Ele que vai restaurar o teu casamento. Vai restaurar a tua vida espiritual. Às vezes, irmãos, nós queremos receber tudo imediato. Nós oramos por cura, oramos por bênção de prosperidade, oramos por muita coisa e imediatamente queremos receber isso tudo de vez. E não é assim. É uma coisa de cada vez. E nem, às vezes nem na hora chega. Chega um dia, mas vai chegar, mas não chega naquela hora. E às vezes chega imediatamente e você toma até aquele susto. Como aconteceu com os irmãos lá. Pedro e os discípulos e a multidão, quando atravessou aquele mar com barco. E vendo Jesus ali, que despediu ele no barco para passar para outra margem. O próprio Jesus que colocou ele no barco, o próprio Jesus que falou: ó, vai adiante, vá na frente que eu vou daqui a pouco. Mas mesmo assim, quando Jesus vai chegando para perto deles, andando sobre o mar, sobre as águas, eles temeram, ficaram com medo, porque a bênção chegou. E às vezes a bênção chega e as pessoas têm medo. Os discípulos disseram: é um fantasma. E quem era o fantasma? Meu Deus, era Jesus, irmão. Jesus disse: sou eu, tem bom ânimo, não temas. E Pedro olha, vê que é Jesus. Se tu és Jesus, és tu Jesus mesmo? Manda que eu vá até você, manda que eu vou aí. E Jesus disse: vem. Quando você está com foco em Jesus, você vai. Pedro andou sobre as águas, andou, enquanto estava com foco, enquanto estava olhando para Jesus. E se você entrar no ano 2021, olhando para Jesus, você vai alcançar coisas grandes, coisas que é impossível de acontecer. Mas Deus vai tornar possível as tuas bênçãos, irmão. Porque quando você olha para Jesus, Ele está dizendo: eu me arrependo. Eu pequei contra o teu filho e contra o Senhor. Você está dizendo para Jesus, dizendo: Senhor, meu Jesus, eu pequei contra o teu Pai e contra ti. Pede ao Pai que tenha piedade de mim, que tenha misericórdia de mim. Jesus Cristo na hora. Porque Ele diz: aquele que crê no Pai, crê nele. E aquele que crê nele, crê no Pai. Você pedindo para Jesus, está pedindo para o próprio Deus. Você orando e clamando para Jesus, você está clamando para o próprio Deus. Não vai precisar. Naquela hora eles pediram para Moisés. Moisés ora a Deus. E Moisés orou. E aqui você vai falar com Jesus, vai dizer: Senhor, tenha compaixão de mim. E Jesus teve compaixão daqueles 10 leprosos. Jesus teve compaixão daquele cego de nascença. Jesus teve compaixão daquela mulher do fluxo de sangue. Jesus teve compaixão daquela viúva de Naim. Jesus teve compaixão da filha ali teve compaixão do irmão de Maria, mas de Marta. Teve compaixão de Lázaro. E de muitos outros, irmãos. Que Jesus teve compaixão de perdoar os pecados.
Pessoas que estavam paralíticas, Jesus teve compaixão, perdoou seus pecados. E você é diferente? Não se coloque pessoas indignas diante de Deus. Deus te quer como você está. E Ele quer ter compaixão de você. Ele quer ter compaixão do teu marido, que às vezes você acha que ele não tem solução para a vida dele. Está se prostituindo, está se adulterando, está vivendo na bebedice e você fala, não tem resultado, não tem solução para ele. Mas para Deus tudo é possível, irmão. De resgatar o teu marido, de resgatar o teu filho, resgatar a tua filha. Tudo é possível. Só é você entregar, é você ter a fé em Cristo e Ele pode mudar isso. Ele pode. Por isso eu peço, irmãos, continue apertando, continue dando esse joinha, para que todos possam ver, todos possam sentir, todos possam assistir este culto no teu lar, nesta noite. Então eu quero, irmão, já deixar essa palavra no teu coração, na tua casa, na tua família, que olhe para Jesus, que sinta, que você permaneça com esse foco em Cristo. Não veja que, não faça como os discípulos disseram, é um fantasma. Veja que aqui, irmãos, Moisés passou por esse mesmo problema e Deus deu a solução do problema. Aqui para nós hoje, Jesus Cristo está sendo esse problema, ou está sendo essa solução, está resolvendo esse problema que está tendo nas nossas vidas. Ele disse que como Moisés levantou, cabe que ele também fosse levantado. E ele foi levantado. E ele disse que muitos serão, muitos iam ser atraídos por ele. Muitos iam se achegar a ele por aquele ato dele estar levantado em uma cruz, dele estar pendurado em uma cruz. Muitas pessoas iam até ele. E também vai, irmãos, porque é na cruz que vai os seus pecados. É na cruz que vai as suas transgressões. É na cruz que vai as suas dores, as suas enfermidades. É na cruz que vai todo o seu opróbrio que te condena, que te mata, que te destrói. É na cruz que vai. Entrega na cruz tudo que te traz mal. O coronavírus principalmente, que está assolando o mundo, o país. A gente tem irmãos aqui no nosso país, que diz que o nosso presidente é cristão, mas não confessa a Cristo. Nós temos uns deputados lá na Assembleia que diz que é cristão, mas não confessa a Cristo. Nunca diz para Cristo, nunca diz para as outras pessoas que Cristo cura. Nunca diz para as outras pessoas que Cristo liberta. Ele não busca Cristo como solução. E por isso, acontece o que está acontecendo. Eu creio, irmãos, que essa enfermidade não veio no meio da gente, se não foi porque falaram mal de Jesus e de Deus. De Deus e de Jesus. O que é falar mal? É de você não acreditar nas coisas dele. Não acreditar no que ele pode fazer. Não acreditar que ele é criador dos céus e da terra e do mar e tudo que nela há. Não acreditar que Deus é o criador de tudo isso aqui. E quando você não acredita nisso, o que Deus pode fazer, você está falando mal contra Deus e contra Jesus Cristo. Então isso está acontecendo no nosso país e no mundo todo, é para que as pessoas olhem para Jesus e sejam curados. E creia nele. E terá vida eterna. Isso que está acontecendo no nosso país é para que todos levantem os olhos, levante a cabeça e veja que Cristo foi para a cruz para levar os seus pecados, para levar suas transgressões, para levar suas enfermidades, as suas dores. Isso tudo que foi. Glória a Deus. Agora está saindo aqui, viu, Laís? Então, assim, irmãos, em nome de Jesus, receba essa palavra. Não entre 2021 da mesma forma que 2020
foi passado. Entre 2021 com esse objetivo, olhar para Jesus. Olhando para Jesus, irmãos, o autor e consumador da fé. Você jamais vai ter fé se não foi dada por Jesus. Jamais vai ter fé se não foi pelo projeto de Deus que vinha por Cristo. Então que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família já. Já desejo para todos vocês um ano novo de muita paz em Cristo. Como Cristo andou e fez muitos sinais e prodígios e maravilha, muitas curas, muita libertação, muitas casas foram libertas dos pecados, principalmente a casa de Zaqueu. Assim eu desejo na tua casa. Assim eu desejo na tua família. Que a glória de Deus jamais sairá da tua vida. Que a glória de Deus jamais sairá do teu lar. Que você venha viver buscando a Cristo e pensando em Cristo. Faça igual a Paulo. Paulo citou um versículo dizendo: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Faça com que Cristo viva em você. Porque se Cristo viver em você, você viverá com Cristo. Se Cristo, irmão, estiver na tua casa, você terá uma casa abençoada. Você terá uma casa vivificada. Você terá uma casa cheia do Espírito Santo. Porque é Cristo que batiza com o Espírito Santo. E se Cristo não está na casa, não tiver em você, jamais você vai ter o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que intercede pela tua vida com gemido inexprimível. É o Espírito Santo que intercede contra todo o mal, todo o male, toda coisa ruim que queira acontecer na tua vida. É o Espírito Santo que clama, que ora por tu, por você. Então já desejo que este ano novo de 2021 já é um ano abençoado quando você olha para Jesus. Mal nenhum sucederá na tua casa. Eu quero orar por você nesta hora. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus de providência. O Senhor providenciou naquele deserto a água e o pão para o povo. E o povo murmurou contra a tua água e contra o teu pão. Projeto do Senhor para com o povo futuro que estava para vir. E esse futuro somos nós, que recebemos hoje a água e o pão verdadeiro do Senhor. E eu quero que esteja este pão e esta água no meu lar, na minha casa, para que eu, bebendo desta água, não terei mais sede, e eu, comendo deste pão, não terei mais fome. Assim eu desejo no lar de cada um desta noite, que a água da vida esteja no seu lar e o pão da vida esteja no seu lar. Que este Jesus Cristo esteja em cada lar destas casas, protegendo e livrando de todo mal. É isso que eu te peço e é isso que eu te agradeço, Pai, em 2021, em cada família da igreja. O Senhor é fonte da água viva, aonde eu congrego, ali em Anguera, onde tem a igreja, ali em Biritinga e aqui na Gabriela, em Feira de Santana. E todos os ministérios que vivem em Cristo Jesus, que o Senhor tem poder sobre ela. Que o Senhor abençoe todos
Abençoe meu irmão Jário, que Deus te abençoe. Abençoe tua família, meu irmão Raimundo, minha irmã Adriele. Todos sejam abençoados. Meu irmão Nil, minha irmã Juscelia, minha irmã Denilson, meu irmão João, meu irmão César. Todos vocês que deram essa oportunidade a Jesus Cristo falar com vocês hoje. Que vocês se assentaram para ouvir a palavra de Jesus. Sejam abençoados. Em nome de Jesus. Até, irmãos, 2021. E que Deus seja louvado em cada testemunho de vocês. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.